Olá, pessoal, boa noite para você que está aí do outro lado. Desde já, obrigado pelo carinho da sua audiência. Chegamos a mais uma edição do meu programa Acontece com Cláudio Moura, aqui na minha, na sua, na nossa Hora HTV, ao vivo e a cores dos nossos estúdios aqui em Nova Iguaçu. Para você que está chegando agora, convido o pessoal aí para assistir. Hoje teremos aqui um assunto extremamente importante. Iremos falar sobre cirurgia bariátrica e também sobre nutricionismo em relação a essa cirurgia bariátrica. Então, para acompanhar o programa, é só visitar o site www.jornalh.com.br ou na página do Facebook do Jornal RH. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Obrigado, Gabriel Estebanês, nosso técnico experiente, bom demais. Na assessoria de produção, obrigado, Fernando Stogmiller. E, logicamente, pedir a Deus que mais um programa corra tudo bem. Como sempre, no sofá vermelho, como eu digo desde o primeiro programa, recebendo presenças ilustres, convidados especiais, todos eles, e sempre falando das coisas boas, das coisas que acontecem, são pessoas que acontecem. Sem esquecer, obviamente, a questão da utilidade pública, da saúde, de campanhas solidárias e muito mais. Esse é o programa, é uma salada mista, mas sempre com alegria, com bom humor, com informação importante e, lógico, com a sua participação. Hoje, quarta-feira, dia 21 de julho de 2021, mais uma, edição do meu programa, do seu, do nosso programa Acontece com Cláudio Moura. Sejam muito bem-vindos, até por volta das 21 horas. Eu recebo aqui, e com muita honra, o cirurgião bariátrico, o doutor Glaucio Borges. Ele é de Nova Iguaçu, é iguaçuano, não é? Então, e sua esposa, a doutora Cláudia Januzzi Moraes, com sua especialidade em nutrição bariátrica e clínica, ambos atendendo em seu consultório, no edifício Vitality, na Avenida Dr. Mário Guimarães, 318, sala 905, no centro de Nova Iguaçu. Maiores informações, logicamente, vocês vão acompanhar aqui, inclusive, imagens do consultório. É só ligar para 21 266 7533. Vou repetir, 21 266 7533. Eu quero agradecer também ao doutor Bernardo Carvalho, também nutricionista, ele que atende no consultório de vocês e que nos ajudou muito, não é verdade? Verdade. Na exibição das imagens que vocês irão acompanhar aqui até por volta das 21 horas. Obrigado, doutor Bernardo, parabéns pelo trabalho, Deus te abençoe, mas também com uma professora dessa tem que ser bom demais. Bom, vamos lá. Eu vou começar, antes de começar a nossa importante conversa, doutor Glaucio e doutora Cláudia, eu vou convidar o telespectador, o Gabriel já botou ali no ponto, vamos conferir algumas imagens do consultório de vocês, 2 salas com equipamentos de primeiro mundo, para as pessoas conhecerem, porque existe uma série de preocupações, e vamos mostrar no vídeo seguinte, na questão desse momento que estamos vivendo da pandemia, na questão da segurança. Então, convido a você para prestar atenção e conhecer um pouquinho dessas belas instalações no coração, do lado residencial de Nova Iguaçu, no edifício Vitality. Gabriel, ele pode ir falando aqui, explicando, fica à vontade, doutor. O nosso consultório fica localizado no centro de Nova Iguaçu, com uma ampla sala de espera, onde nós hoje deixamos somente 6 pessoas por vez. Cada vez que sai um paciente, entra um paciente, com medição de temperatura, com utilização de álcool gel e com a obrigatoriedade da máscara, independente de ser paciente antigo, novo, e também o álcool gel, que é muito e o distanciamento, importante. né? E o distanciamento, nossos assentos são marcados por distanciamento social. Tudo muito bem estruturado. E as pessoas continuam ligando. Eu sei que nesse momento de pandemia houve uma queda geral no mundo inteiro, mas vocês continuaram o atendimento. Sim, nós começamos o atendimento na pandemia discretamente, porque a ausência era grande, mas vinham sempre algumas pessoas.
E daí, depois disso, eu também isolei a minha sala e a sala da secretária. Eu botei um acrílico para que o contato direto não houvesse. Então, aí eu consegui ir aumentando gradativamente o número de consultas. Ok, e a doutora Cláudia também atendendo nas 2 salas. Nas 2 salas também, em dias alternados. Em dias alternados. Bom, gente, agora sim, eu vou apresentar, depois eu tenho outro vídeo que é muito interessante. Está aqui ao meu lado, à direita, o doutor Glaucio Borges, cirurgião bariátrico, e ao seu lado, a doutora Cláudia Januzzi Moraes, ela esposa, sua esposa, e a nutricionista que trabalha, e esse trabalho importante, que é a parte de nutrição pré e pós a cirurgia bariátrica, que nós vamos discutir isso aqui. Agora, mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, Nós é um prazer. agradecemos. Cláudio, é um prazer. O seu convite foi para nós uma honra. Eu E fico esperamos feliz. trazer bastante esclarecimentos, porque esse assunto é muito vasto, é muito longo, mas é muito interessante. E olha só, ficamos quase 4 horas para montar o programa, não Pois foi? é. Verdade. E nesse momento que eu estava lá, nós tivemos que fazer uma pausa, obviamente. Eu vou até pedir ao Gabriel para daqui a pouquinho reproduzir o vídeo 2, por quê? Como eu falei logo na abertura do programa, olha, gente, outra coisa, nós estávamos de máscara, viu? Inclusive, até informá-los, muito bem lembrado pela Fernanda Stogmiller, nós já estamos vacinados com a 2ª dose, ela também, mas nós estávamos de máscara aqui, álcool em gel na mão para usar os microfones, com todos os protocolos de segurança, né? Não, doutor, tem que ser assim, não é? Verdade, Correto. sim. Então, isso é importante. E nós estávamos falando sobre a questão da segurança por causa do Covid. Gabriel, por favor, botar uma imagem curta, apenas um momento da preocupação demonstrada pelo casal com seus pacientes e as pessoas, e até com eles mesmos, obviamente. Vamos conferir, por favor. Gente, é demais, né? Então eu falei, não, Bernardo. Não, o Bernardo foi lá, filmou. Quer dizer, o doutor Glaucio até achei interessante, porque você vai começar a me entrevistar falando de uma lixeira, eu morri de rir. Um assunto tão interessante de botar uma lixeira, né? Mas não, naquela pequena lixeira se mostra a preocupação, quer dizer, a pessoa não tem contato nenhum com ela. Não, nem Nenhum. pé nem mão. Nem pé, nem mão. E são 6 lixeiras nas 2 salas, né? Inclusive, vocês me atenderam como atende a todos os pacientes. Aquilo é o quê, doutor? Doutor, é um vidro? É o um quê? acrílico. Aham. E hoje é muito comum, em todos os ambientes que você vai, que atende ao público, Sim. foi colocado aquele acrílico. Mas eu fui pioneiro naquilo e até divulguei entre os meus colegas, Aham. e muitos colocaram, porque eu comecei a atender com uma máscara N95 Sim. e a Face Shield. Então, eu não tinha contato com o paciente. O paciente via o médico pela primeira vez e não tinha a menor ideia do que era. E até para falar ficava dificultoso. Difícil. Né? Isso aconteceu comigo com a Cláudia. Eu acompanhei Cláudia num neurologista. Sim. Fomos atendidos, fomos consultados, nos despedimos. Eu não sei quem era o médico até Se hoje. passar hoje do lado, não sabe Então, quem é. isso ficou... E muito não se entendeu da consulta. Exatamente isso que eu ia Então, falar. a minha dicção era ruim, a audição era ruim de lá para cá. Então, vendo isso em vários lugares, chamei um profissional e implantei no meu consultório. Olha que maravilha, Então, tá eu vendo? tenho marcadores de assento do pé à Sim, distância, sim, também eu vi isso. um vidro de acrílico de 1,5 m, então eu posso atender sem máscara. E tranquilo, né? Tranquilo. E tranquilo, tá vendo? São essas informações que são E importantes. a minha secretária também dispõe do mesmo dispositivo. De mesmo dispositivo, né? Tá vendo, gente? Que informação importante. Bom, doutor, antes de falarmos então sobre cirurgia bariátrica, é uma curiosidade minha e logicamente do telespectador, como é que teve início esse mundo médico, essa vida médica, até chegar a um dos maiores cirurgiões bariátricos que existe no país, a gente sabe disso. E que só, inclusive, faz outros tipos de cirurgia geral. Mas, até hoje, como é que foi essa caminhada, o início dessa caminhada? Bom, o grande aí é por sua conta, né? Que eu tenho só 1,67 m, então... Vocês já viram que a entrevista vai ser boa, alegre, né? O grande é pelo Cláudio. Eu considero um cirurgião padrão normal. Mas a minha vida começou em 1985. Eu fui formado pela antiga Sociedade de Ensino Superior de Nova Iguaçu, a SESNI, e hoje a UNIG, que é a Universidade de Nova Iguaçu.
Faço 36 anos de formado agora em dezembro, e eu tenho 29 anos de cirurgia videolaparoscópica, em geral, hérnias de hiato, hérnias inguinais por vídeo, hérnias ventrais ou incisionais, como se chama, tumores de intestino, enfim, outras patologias da cirurgia geral. E a bariátrica começou em 2002. Eu fui pioneiro aqui em Nova Iguaçu, depois começou um outro colega, começamos praticamente juntos. E hoje já temos mais 2 colegas fazendo, mas eu já tenho 22 anos. Né? Eu consegui todos os meus títulos desejáveis. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e possuo também a área de atuação em cirurgia bariátrica, que hoje é um reconhecimento, não da especialidade, mas como atuação. Eu sou membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que para mim foi uma grande honra, foi um grande reconhecimento do meu trabalho, e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Hérnias e Parede Abdominal, e também sou membro titular da cirurgia geral, né, e bariátrica. Então, eu me considero hoje um profissional satisfeito e agradecido por todo o reconhecimento desse meu trabalho. Embora a luta não para, né? Sim, a luta é diária. É diária, né? Alguém da família médico? Eu tenho um irmão médico, Sim. urologista, Sim. que atua também em Nova Iguaçu, mas na família eu fui o primeiro, né? Era um sonho de criança ser médico? Ou como é que surgiu isso? Engraçado que eu queria ser cirurgião plástico, quando eu comecei na faculdade. E ao iniciar meu trabalho na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, comecei a dar plantão, conviver com urgência, ver a chegada de baleados, acidentados, politraumatizados, vítimas de arma branca, e aquilo me trouxe uma paixão muito grande pela cirurgia geral. Aí mudou toda a minha história. Completamente. E está até hoje, graças a Deus, e bem, né? Graças a Deus. Bom, doutor, vamos agora entrar então nessa questão. Já conhecemos um pouquinho, lógico, são muitas histórias, muitos sacrifícios. Muitos, nós podemos imaginar, o mesmo faremos, irei perguntar à doutora Cláudia. Quem pode realizar hoje uma cirurgia bariátrica? Eu tenho certeza que tudo que foi formulado nesse roteiro é a minha curiosidade, é o que vocês podem também esclarecer, e a curiosidade do telespectador, que, obviamente, se quiser fazer alguma pergunta, é só ir no Facebook. A Fernanda Stogmiller está aqui acompanhando vocês, a interação de vocês interagindo conosco. Por favor, doutor. Bom, são 3 principais fatores que permitem ser submetidos à cirurgia bariátrica. Primeiro, o tempo de tratamento. Tem que existir pelo menos 2 anos de tentativas de emagrecimento sem sucesso. Isso é um dos itens. O segundo item é a idade. Hoje, já é reconhecido pelo Ministério da Saúde, pelo CFM e pela Agência Nacional de Saúde, a idade mínima é 16 anos e a idade máxima 72 anos. Acima de 72 anos, é o acordo ou um contato entre família, equipe multidisciplinar e cirurgião geral. O que vale é o risco-benefício. Será que vale a pena operar uma pessoa de 80 anos de idade? O risco-benefício trará grandes vantagens, né? E a terceira é o IMC. Muitas das vezes eu sou interpelado em corredor de hospital ou na rua. Doutor, eu tenho tantos quilos, eu posso operar? Não, eu explico que não é o peso. Eu já operei pacientes de 82 quilos com IMC de 40, mas tinha uma altura de 1,40 m. Entendi. Então, o IMC que determina a cirurgia, né? O IMC é calculado multiplicando a altura vezes a altura, vai dar um valor, você divide o peso por esse valor, Entendi. Que é a altura ao quadrado. Então, assim, para se poder operar, é de 35 a 40 de IMC, acompanhado de uma ou mais comorbidades. O que é comorbidade? Morbidade é doença, co é associado.
Então, são doenças associadas. Como diabetes, enfim. Diabetes, hipertensão, doenças do quadril, joelho. Hoje são 25 doenças autorizadas. Autorizadas? Basta ter uma, mas já são 25. Quando nós começamos, eram somente 4. Nossa, 25? Hoje, o Conselho Federal, o grande trabalho da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, conseguiu provar que a obesidade eram causadoras de mais de 25 fatores que poderiam ser beneficiados com o emagrecimento. Então, logicamente, acredito que só peça até, além da autorização da família, lógico, tem que ter, exame, todo tipo de exame, um check-up da pessoa para não ainda ter isso. Com IMC, por exemplo, de 35 ou 36, 37, que não tem uma comorbidade, a gente sempre pesquisa. Certo, porque, certo. às vezes, uma ultrassonografia mostra um fígado esteatótico, que é o fígado gorduroso, e isso basta para ser uma indicação cirúrgica. Não, e a pessoa, de repente, nem sabe, né, doutor? Não é aquela sabe. silenciosa, não é sempre isso? Pergunto, tem alguma doença associada além da obesidade? Não, doutor, não tenho nada. E às vezes nada tem 3, 4 patologias. Exatamente. Agora, doutor, essa cirurgia bariátrica é segura? Deixa eu só complementar. Ah, sim, pois não, desculpa. Então, o IMC é de 35 a 40 com doenças associadas, ou de 40 em diante com ou sem doenças associadas, que é a chamada obesidade grau 3, também conhecida como obesidade mórbida. Então, esse paciente pode ser operado independente de ter ou não ter doenças associadas. Entendeu? Tá vendo? Explicação muito interessante que muita gente não sabe com certeza, lógico, da área médica. Eu gostaria até de fazer um acréscimo. À vontade. Né? Que é muito conhecido o termo obesidade mórbida. Então, eu queria explicar o seguinte, de 40 a 50 é obesidade mórbida, o IMC. Certo. De 50 a 60 já é super obesidade. E acima de 60 é super obesidade. Então, o termo obesidade mórbida ele é muito amplo. Ele é vasto, a gente pensa, fica limitado somente na questão, mas não, ele amplia isso, né? Eu tenho 2 pacientes hoje no consultório de 74 de IMC. Nossa, isso quer dizer mais ou menos em termos de quilos? 190, 197, às vezes a altura pequena também faz aumentar muito o IMC. Nossa. Mas a média de um IMC de 70 é acima de 170 quilos. E é impossível, né? O que a literatura diz e o que a gente faz é pedir para perder peso, para tentar tirar ele ao máximo do risco cirúrgico, das complicações possíveis num paciente desse IMC tão alto, né? Entendi. Agora, voltando sim àquela pergunta, essa cirurgia bariátrica é segura? Esse é um assunto muito interessante também, porque o paciente às vezes pergunta, doutor, qual é o risco dessa cirurgia? Eu tento explicar assim, no passado nós tivemos muitas complicações, a cirurgia bariátrica foi muito marcada pelas complicações. E isso tem uma explicação. Primeiro, porque nós só começamos a operar pacientes extremamente obesos. Vinham pacientes muito grandes, muito doentes, extremamente ansiosos para operar, vendo ali a sua única esperança. Nós, cirurgiões, estávamos numa curva de aprendizado. Então, nós estávamos iniciando o procedimento, que era um procedimento novo. Entendi. E nós, no passado, operávamos estômagos doentes, eram úlceras e tumores, em pacientes magros, não diria saudáveis, mas diriam magros. E passamos a operar estômagos saudáveis em pacientes doentes. Então, houve toda uma curva de aprendizado e um tempo de evolução. E o material que nós usávamos, que eram os grampeadores, estavam ainda em evolução. Então, muita falha mecânica foi atribuída ao cirurgião, porque era o ser humano que manuseava o aparelho. Exatamente. Né? Nenhuma multinacional nunca foi mencionada numa complicação. E o senhor já teve algum tipo de problema semelhante a isso? Todo cirurgião bariátrico sempre teve. Hoje, graças a Deus, assim, todos os grupos, que aí eu vou voltar agora a concluir, né? Sim, entendi. Se a cirurgia é segura. Hoje nós operamos uma gama de pacientes muito bem informados, até mesmo pela mídia, com esse programa, como o Google, né? Todos recorrem a várias informações.
há muitos grupos que eles se informam. Pacientes com IMC mais baixo, devido à informação. A nossa curva de aprendizado está aquém do esperado, que a gente estamos já com 22 anos de cirurgia bariátrica, e os materiais evoluíram muito. Sim. Então, hoje nós temos tecnologia muito segura para operar. E com isso, o índice de complicação hoje está na faixa de 0,2% a 0,3% na experiência mundial. E esse comparativo que eu ia fazer, porque antigamente, depois dessa parte da informática, né, onde não existia isso, era muito mais complicado, o risco muito maior. Acredito que causas também aconteciam em maior intensidade. Muito. Era muito comum você ver um doente no CTI, entubado, drenado, mas eram pacientes gigantes, geralmente muito pesados. Para você ter uma ideia, a minha primeira divulgação, eu falo isso para os meus colegas e eles acham até muito engraçado, porque quando eu me propus a fazer a cirurgia bariátrica, eu queria ser conhecido. Sim. Então, há 22 anos atrás, o que eu pensei? Eu vou colocar outdoor em Nova Iguaçu. Hoje, jamais isso aconteceria. Então, eu coloquei 12 outdoors em pontos estratégicos de Nova Iguaçu, e o meu telefone foi um negócio assustador. Então, as coisas mudaram tanto que hoje eu jamais colocaria um outdoor, né? Sim. Tem um trabalho de mídia, tem aí o nosso dia a dia, todo mundo buscando informação, tem um site. As redes sociais, né? As redes sociais. Então, muita coisa mudou até Agora é interessante, até fugindo um pouco disso, pelo trânsito que nós temos nas grandes metrópoles, hoje, eu mando até um abraço para o meu grande amigo Alexandre, que também trabalha com outdoor, a melhor coisa que tem, porque nós demoramos 40 minutos, às vezes 1 hora, 2 horas, para se deslocar em 5 minutos que nós fazíamos antigamente. Eu nunca vi uma coisa dessa, parece que nós estamos na Marginal em São Paulo. E aí dá para fazer o quê? Escutar a rádio, fica olhando e acaba vendo outdoor. Então, acho que aí funciona bem também. Onde tem engarrafamento, vale a pena. Tá vendo, Alexandre? É a dica aí, ó. Bom, quais são as técnicas? Olha, é muito interessante essas explicações, viu, gente? Eu estou tirando a minha curiosidade. Técnicas utilizadas nessas cirurgias bariátricas, por favor. Nós, cirurgiões, dizemos que não existe uma técnica perfeita, senão só existiria uma. Sim. Eu, quando comecei, por exemplo, comecei fazendo uma técnica por via aberta, desabsortiva, que hoje está em desuso, né? E hoje, no dia de hoje, na atualidade, existem 2 principais técnicas mais utilizadas no mundo todo. Hoje, a mais utilizada, a mais realizada no mundo todo é o sleeve ou gastrectomia vertical. É uma cirurgia em que nós retiramos 80% do estômago e ele fica num formato de um tubinho. Entendi. Ou um bracinho com o punho fechado, como o americano Sim. apelidou, né? E nós aqui demos o nome de gastrectomia vertical. O sleeve é porque é uma manga, não é isso? A manga do paletó. O sleeve quer dizer manga comprida. Sim, manga comprida. E o americano, ao cortar o estômago, ele idealizou na cabeça dele a imagem de um braço com um punho fechado. Aí ele apelidou de manga gástrica. Sim. Ah, entendi. Então eu ensino sempre para o meu paciente, se for algum hospital, passa mal, diga que você operou a manga gástrica ou somente a palavra sleeve, porque todo mundo já conhece. Já conhece, né? Se falar gastrectomia vertical, até ele vai ser difícil de falar. Com certeza. Então, olha só, eu vou convidar mais uma vez o telespectador sobre esse sleeve, falando sobre o sleeve. O senhor, inclusive, vai até explicando essas imagens. Eu vou chamar uma foto, que é a foto 1, Gabriel, e na sequência o vídeo 2, realmente falando sobre os livros. Só pode explicar, por favor. Quem estiver olhando agora ali a imagem, vai ver que à direita é o segmento que vai sair. São 80% do estômago que vai sair. A imagem da esquerda é o sleeve ou a manga gástrica. Observe que ele é fino, ele é longo, e no final ele tem o antro, um pouquinho do antro maior, para impulsionar o alimento para o duodeno. Então seria o punho. Então seria o braço e o punho. O punho seria para impulsionar o alimento para o duodeno. Entendi. Então agora podemos chamar o vídeo, porque aí o senhor vai explicando, por favor, essas imagens. Muito interessante. Então, assim, o sleeve, como está chamado ali, manga gástrica,
ou sleeve gastrectomy, ou gastrectomia em manga, é feita por videolaparoscopia, injetamos o gás no abdômen, fazemos os furinhos. Esses pininhos são o quê? São os trocáteres. Ah, tá. Eles permitem que nossas pinças, eles perfuram a parede abdominal, evitando assim o corte na parede. Sim. E permite que nossas pinças entrem através deles. Nós vamos acessar a cavidade e não vamos manipular o intestino. Esse vídeo mostra o alimento entrando e o estômago cabe de 10 a 17 centímetros de largura, 20 a 27 de comprimento e cabe de 1,5 litro a 1,5 kg. Então nós vamos grampear no sentido vertical, formando ali o bracinho com um punho fechado do lado esquerdo e do lado direito sai 80% e no fundo gástrico é retirado um hormônio chamado grelina que diminui o nosso apetite. Ficando assim um tubo de mais ou menos 3 a 4 centímetros. Notem que a comida desce de forma lenta, dando saciedade precoce, e a comida passa por todo o duodeno. Aquele é o alimento que está passando, o alimento. Né? Essa cirurgia é chamada de somente restritiva. Ela não tem componente desabsortivo. Impressionante, né? Interessante. Essa cirurgia ela ganhou o mundo porque ela se tornou uma cirurgia muito prática, ela não mexe no intestino, ela não exige anastomoses ou emendas intestinais. Sim. E não tem as famosas brechas intestinais que hoje muito se fala das obstruções intestinais que vão à emergência porque o intestino passa pela emenda do intestino com o intestino. Então ganhou a simpatia dos cirurgiões, ganhou a simpatia dos pacientes por não mexer no intestino. Mas cada cirurgia tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Entendi. Além dessa técnica, existe outra técnica? Sim. A segunda técnica hoje mais utilizada é o bypass. Bypass quer dizer o desvio gástrico. Essa técnica nós não retiramos o estômago, nós separamos um pequeno segmento entre 70 e 90 mililitros e fazemos um Y com o intestino. Ah, sim. Nós vamos... Pois não, pode continuar. Tem a vantagem dela ser mais metabólica, ela trata mais as doenças metabólicas, como por exemplo o diabetes. Entendi. Então é selecionado para um número mais seleto de pacientes. Não existe assim um cirurgião que faça só uma técnica. Certo. A gente sempre adequa a técnica ao paciente. Entendi. Bom, então nós vamos, antes de encerrar esse primeiro bloco, eu vou convidar mais uma vez o telespectador, doutor e doutora. Vocês vão ver, parece que é o mesmo vídeo, mas não é. É um procedimento diferente do bypass. Então eu vou chamar agora, por favor, uma foto. Mais uma foto que o senhor vai explicar, por favor. E, na sequência, esse vídeo 3 aí do bypass. Na foto da esquerda, a gente observa o estômago inteiro. E na foto da direita, já foi cortado horizontal e vertical, separou um pequeno estômago e tem um Y com um intestino. Na perna da esquerda vem as secreções biliares, gástricas e pancreáticas. E na perna da direita vem o alimento e se encontram no vértice ali do Y. E a perna de baixo do Y seria o restante do intestino, levando o alimento até o intestino grosso. Isso vai ser bem visto no vídeo. No vídeo que a seguir vamos exibir, por favor. O início é o mesmo. Não o início é o mesmo, né? Para o telespectador entender. A abordagem é a mesma. Os pinos, através dos trocáteres, nossas pinças entram e a ótica. Então nós acessamos a cavidade e vamos mexer agora no intestino e no estômago. Começamos fazendo um grampeamento horizontal, 2 ou 3 verticais, e separamos do grande um pequeno estômago. O estômago não mais passa, o alimento não mais passa para o estômago. Ah, entendi. Seccionamos o intestino a 1 metro do início dele, subimos 1 metro, emendamos no pequeno estômago e emendamos embaixo ali intestino com intestino, criando uma passagem. Então vocês veem em azul o alimento na perna da direita do Y, à esquerda as enzimas digestivas, a bile, o suco pancreático e o suco gástrico.
Então, essa cirurgia, essa técnica, ela tem um componente restritivo, que é um estômago bem pequeno, Sim. e desabsortivo, porque em 2 metros a comida e as enzimas não se encontram. Impressionante, né, gente? Olha, olha só, é impressionante. O corpo humano ainda é uma incógnita? Sim. Tem uma frase muito bonita que diz que, muito interessante, bonita não sei, que diz que o organismo desconhece o princípio das intenções. Olha só. Tudo que você faz, ele vai fazer o contrário para que seja do jeito dele. Eu sei. Então, uma das formas que existe é a dilatação das alças intestinais. A alça que a gente corta para trazer o alimento, quando às vezes por algum motivo a gente reopera, o que se percebe é que ela dilata um pouco. Entendi. O organismo diz assim, você quis que eu emagrecesse, mas eu aumentei o meu calibre para poder absorver. Por isso que é muito importante o paciente se envolver com a cirurgia. Exato. Não é só lá, falar, tá, plano de saúde é particular, tá aqui os exames dele. Não é mecânica a coisa. Sim. Eu digo que a cirurgia, ela é mecânica, mas a mudança é comportamental. Comportamental. É o coração e a cabeça. Aqui a gente vai resolver. Mas o problema não está aqui. Não está aqui. Eu ainda brinco mais, eu digo para o paciente que o estômago não tem olho e não tem dente. Ele não enxerga e ele não mastiga. É colocado nele o que ele recebe. É o que ele recebe, né? Então, vai depender de cada um fazer a Aí sua é que forma. está o maior problema, né? Aí é que o bicho pega, né? Aí o bicho pega. Só que esse assunto nós vamos desenvolver no segundo bloco. Tá bom. Tá? Porque foi exatamente agora, nós estamos encerrando o primeiro bloco, que eu vou perguntar ao senhor qual é a importância, tá, da nutricionista. Tá? No período pré e pós-operatório. É importante? É fundamental. Tudo se baseia na dieta que vai ser iniciada logo no primeiro dia, 2 dias antes da cirurgia, e nos próximos 15 dias. Essa dieta de 15 dias, que o pessoal reclama muito, ela é muito importante porque ela é para evitar, não é para emagrecer, é para evitar a ruptura do grampo. Entendi. Se o indivíduo ingerir uma grande quantidade, sim, e aí ele causará, sim, da cirurgia um desastre. Então, certo. A dieta ela é muito, muito, muito restrita e muito séria. Isso e tem que seguir a risca, né? Tem que seguir a risca. Tem acidentes por erro do paciente. Do paciente. Tem relatos de várias complicações. Eu tenho um caso que um jovem ingeriu 600 ml de Coca-Cola num pós-operatório e explodiu o pequeno estômago. É lógico, é lógico. Mas quem entende mais disso é a doutora Cláudia. Mas essa parte, assim, eu vou deixar para a Cláudia deixar mais bem explicado para o público que cirurgião só sabe operar. Verdade. Doutora Cláudia, é um prazer imenso recebê-la aqui também. Obrigado. Obrigada. Mas nós vamos fazer o seguinte, eu vou convidar o telespectador, porque nós também temos direito de tomar um cafezinho, não é? Claro. Tomar um café, tomar uma água. Vocês também que estão do outro lado, mais uma vez agradeço de coração. Nós vamos a um breve intervalo, né, Biel? Voltamos daqui a pouquinho, porque a doutora Cláudia agora vai falar. Olha, eu fiquei impressionado que na nossa conversa, lógico, eu como na produção e apresentador também tenho que conhecer o que eu vou abordar aqui. Logicamente que em 3 horas eu vou aprender muito pouco, mas foi o suficiente para falar, doutora Cláudia, a senhora tem que participar dessa entrevista. Então é muito importante para o telespectador. Então a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Okay. A gente vai tomar um café, voltamos. Aí, doutor, o microfone vai ficar com ela por um tempo, depois o senhor volta, tá bom? Tranquilo. Tá bom, gente, eu volto daqui a pouquinho com os nossos convidados, o cirurgião bariátrico Dr. Glaucio Borges e sua esposa, a doutora Cláudia Januzzi Moraes, nutricionista, nesse programa de hoje, dia 21 de julho de 2021, na nossa Hora H TV, no programa Acontece com Cláudio Moura. Eu volto já já. Você está conectado na Hora H TV. A notícia não para. Jornal Hora H, um jornal de grande circulação. Apenas R$1.
Jornal Hora H. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui no show do André Luiz. E é claro que você não pode perder, né? Então, anote aí. Segunda-feira, às 19 horas, aqui na TV Hora H, tem show do André Luiz. E eu conto com você, é claro. Hora H TV. The life that I'm living is the life that I'm loving, and I wouldn't trade it for nothing. The life that I'm living is the life that I'm loving, and I wouldn't trade it for nothing. The sun is rising, morning rain, a specific emotion I'm feeling. New day, same smile. Every day that I'm living is a lesson. I think I'll stay for a while. Every day that I'm giving is a blessing. I know this is the life I wanna live, day into night. I know this is the life that I wanna live it out right, yeah. Você está conectado na Hora H TV. Voltamos com o segundo e último bloco do nosso programa de hoje. Você que está chegando agora, eu já conversei no primeiro bloco com o Dr. Glaucio Borges, é de Nova Iguaçu, cirurgião bariátrico, falando sobre essa cirurgia, informações diversas e importantes. Ele volta ainda no segundo bloco e também esteve aqui em companhia da doutora Cláudia Januzzi Moraes, ela que é nutricionista também de Nova Iguaçu e atende no Vitality na sala 905, como eu já passei a informação. Doutora, agora é a vez da sua esposa. Com certeza. Só não fica chateado comigo, não, né? De jeito nenhum. Não, lá é 50% é dela, então ela tem que também falar, velho. Bom, doutora, mais uma vez, obrigado, é um prazer. Prazer é meu. Antes de falarmos sobre essa questão do pré e pós-operatório, a importância da nutricionista, eu queria saber como isso começou, a história da senhora e por que escolheu o nutricionismo. Isso que eu queria saber. Seja bem-vindo ao Sofá Vermelho. Boa noite, obrigada pelo convite. Nada, é um prazer. Eu tinha um espaço de estética, então eu sempre me preocupei muito com a minha imagem. Certo. Né? E eu atuava como esteticista. Até o momento que eu fiz uma lesão no ombro e um especialista me disse que eu precisava me afastar das minhas atividades. Nossa. E aí aquilo para mim foi um baque, porque era a mesma coisa que falar assim, eu não vou poder fazer mais a coisa que eu mais amo no mundo. Eu imagino. Né? E foi brabo mesmo, fui fazer terapia. Sim, sim. E aí o terapeuta, o Glaucio já tinha soltado uma letra, por que você não vai estudar nutrição, já que você se preocupa tanto com o corpo? Sim, lógico. E eu cheguei a comentar com o meu terapeuta, mas fiquei calada.
Fui numa universidade. Fui numa universidade, prestei vestibular, tudo quietinha. Certo. E aí, uns dias depois, eu recebi um e-mail sendo convidada a realizar a matrícula que eu havia passado Olha. para cursar nutrição. E aí que eu contei para o Glaucio, contei para o meu terapeuta. Mas nunca pensou em fazer isso na vida? Não pensei. Há quanto tempo é formada? Sou formada há 1 ano e meio. Mas foram 4 anos de muito estudo, conhecimento. Muito e estudo, tendo, obviamente, muito a ajuda do Dr. Glaucio, Sim, lógico, né? Isso é importante. Sim. Muito estudo e eu sou muito dedicada. Né, Glaucio? Às vezes em casa a coisa fica chata, fica feia. Mas é aquilo. Você tem que se dedicar àquilo que você gosta de fazer. Exatamente. Senão você não faz bem feito. Lógico. Né? E nessa questão agora do pré e pós-operatório, qual a importância? É importante saber a importância, eu estou sendo redundante, em relação a essa questão como nutricionista. Até para o paciente, até para quem pretende fazer uma bariátrica que está nos acompanhando. Sim, então, no pré-operatório, na verdade, assim, a pessoa entende como pré-operatório o momento que antecede a cirurgia, e na verdade não é isso. O pré-operatório ele começa no momento em que o paciente vai ao consultório passar por uma consulta com o cirurgião. Logo após esse primeiro momento, ele já vem para mim, ou para o Dr. Bernardo, no caso, né? Então, assim, no primeiro momento, a gente tem que adequar uma dieta para aquele paciente, que muitas das vezes tem um perfil lipídico alto, tem uma glicemia alterada, precisa perder peso para realizar a cirurgia. Então, no primeiro momento, a gente faz isso, tá? Então, o pré-operatório, ele dura mais ou menos uns 3 meses. 3 meses? Uns 3 meses. E aí a gente vai marcando novas consultas, vai avaliando. E o paciente, ele segue isso? Acredito até que alguns tenham desistido no meio do caminho, que é normal, porque não é fácil, né? Não é fácil. Mudar uma metodologia de vida, aquele dia a dia, não é fácil. Não. Foi o que o Dr. Glaucio falou. Está aqui, ó. Não é isso? Sim. Acredito que seja assim. Alguns desistem por serem muito ansiosos. Sim. E aí não tem paciência de esperar. Exatamente. Tá? Mas, assim, aqueles que levam à risca o que a gente passa para eles fazerem em casa, como prescrição dietética, orientação de procurar uma academia, um profissional de atividade física, eles conseguem perder o peso que precisam perder para operar com segurança. A senhora falou, a doutora falou em ansiedade, nós em off aqui estávamos conversando enquanto tomávamos o nosso café. Isso também... A senhora sente isso também durante os tratamentos que a senhora faz, a ansiedade também, mesmo que a pessoa, por mais que queira seguir a risca, não consegue, porque a ansiedade, aliás, quem não é ansioso hoje em dia? Sim, atrapalha muito no pré-operatório, muito. Tem paciente, para você ter noção, tem paciente que perde 10 quilos durante os 3 meses que antecedem a cirurgia. E na semana da cirurgia, quando vem para mim para pegar a dieta das 48 horas antes da cirurgia e dos 15 dias após, ele ganhou 2, 3 quilos de ansiedade. Nossa, impressionante. Para você ter noção. Queria fazer um breve comentário. À vontade. A obesidade, quando se fala em ansiedade, ela é multifatorial. Ela tem caráter familiar, e pode ter caráter hereditário, já se avalia o caráter genético e mais de 70% é psicossocial, onde entra a ansiedade. Onde entra a ansiedade. Sim. Né? E nos dias de hoje, é difícil, né, doutor? Muito difícil. Um que não entra que diga que é ansiedade. Exatamente, Verdade. exatamente. Agora, é uma pergunta que eu tenho certeza que todos querem saber. Depois de ser realizada uma cirurgia bariátrica, o paciente pode voltar a engordar? Isso todo mundo pergunta. Tá? Pode. E, logicamente, quais as principais causas, como se diz, esse reganho de peso? Vamos mostrar as dietas? Sim, vamos mostrar as dietas, já vem na sequência. Por isso que eu gostaria que a doutora entrasse com essa resposta. A gente vai entrar agora com a dieta que vai ser chamada. Pode acontecer o reganho de peso, sim. E um dos principais motivos é a não adequação do paciente ao acompanhamento nutricional. Entendi. Tá? O paciente que tem o hábito de beliscar, ele tem grandes chances de reganhar peso. Sim. Paciente que consome pouca proteína tem chances de reganhar peso. E aquele paciente que não faz nenhuma atividade física, o sedentário. Porque não é somente operar e fazer dieta. Entendi. É preciso se movimentar. E a gente
coloca até para eles, para facilitar a vida deles, o que você deve fazer como atividade física, para aqueles que não têm condições de pagar um personal, né? Lógico. Então a gente fala, porque a gente estuda, a gente está em congresso, a gente está vendo o que é melhor para ajudar na perda de peso. Mas a grande maioria continua sedentário. Continua, né? E aí o reganho de peso. Tem o reganho. E essa pergunta para vocês dois, por favor. Nessa época da pandemia, que avaliação que vocês fazem, doutor? Eu passo a senhora na parte desse tratamento como nutricionista e na questão também de cirurgias. Aumentaram os casos? Como é que foi esse momento de vocês também dentro dessa área, de ambas as áreas? Aumentaram os casos de reganho de peso. Sim. Inclusive, eu e o doutor Bernardo criamos um grupo para esses pacientes, né, de reganho de peso, Sim. no qual fizemos uma chamada e esse grupo está ativo ainda. Estamos atendendo esses pacientes que voltaram a perder peso, estão voltando a fazer as pazes com o espelho, vestindo as roupas que já não cabiam mais. Entendi. Entendeu? Esse grupo ainda está na ativa. Ainda, né? Ainda. Então, houve muito reganho de peso na pandemia. Né? E em relação ao doutor? Comigo, eu voltei ao passado. Os pacientes estão vindo extremamente pesados. Olha só. Há relato de ganho de 30 quilos do início da pandemia para cá. Comum. Os IMCs estão muito mais altos e os pacientes bem mais pesados devido à pandemia. Isso também está associado, igual falamos agora, até para recapitular, também com ansiedade? Sim. Porque a maioria está trabalhando em casa, Sim. Alguns desempregados, outros com problemas familiares, pacientes internados. Contas para pagar? Perdas de peso, perdas de entes queridos. Nossa, essa então nem se fala. Conta para pagar, na casa tem um monte também. Você não vai falar. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, que coincidência, viu? Doutora, voltando à doutora. Agora sim, doutor, vamos falar das dietas, né? Sim. Que é importante. Após realizar essa cirurgia, o paciente, obviamente, que ele não pode voltar a comer como ele comia, que o doutor se alimentava, como o próprio doutor falou aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar, enquanto a senhora vai respondendo, explicando, né, doutor? Por favor, Biel, nós temos aqui algumas fotografias, fotos, registros, nessa questão, porque, obviamente, existe uma dieta, tá certo? Sim, claro. Então, vamos acompanhar, a senhora fique à vontade de explicar foto por foto, quando acabar o Gabriel vai puxando as outras, por favor. Então, essa foto que está no vídeo agora é a foto da dieta líquida restrita. É a primeira dieta que o paciente recebe no pós-operatório. 24 horas após ter realizado a cirurgia bariátrica, ele recebe essa dieta. Ela tem a cor clara e ela tem a consistência de água. Então, é liberados chás, água de coco, um Gatorade, um caldo salgado, isso tudo vai mastigado para eles. Eu mando receita, quantos ml eles podem tomar. Essa é a primeira dieta que eles recebem 24 horas após a cirurgia. Essa aí. A próxima, por favor, Biel. Essa é a dieta de transição entre a líquida, a primeira, e a pastosa. Certo. Eles recebem essa dieta por volta do 15º dia ao 20º dia, dependendo da evolução de cada paciente, e ficam nela por 5 dias. Tá? É onde a gente já coloca um leite sem lactose, desnatado, já engrossa um pouquinho o caldo da sopa, já tem uma consistência de vitamina rala, digamos assim. Certo, entendi. Pode chamar a próxima, tá aí a próxima. E aí é a pastosa. É onde eles começam com mais ou menos 20 a 25 dias de operado e permanecem nela por 30 dias, até onde a gente vai evoluir. Na pastosa, a gente tem purês, a gente tem um arroz papa, eles já conseguem comer uma carne moída ou até um pouco mais triturada para alguns pacientes. Mas com tempero normal ou não? Temperos in natura. In natura. Alho, cebola, alho poró, fio de azeite para cozinhar. Que não fazem mal, né? Que não fazem mal. Isso, entendi. Essa aí? E aí a nossa dieta branda. É quase a dieta normal já. Eles já começam a sentir felicidade em comer. Né? Porque mas isso os alimentos. Tempo, né? Desculpa interromper. Isso quer dizer, isso tem um processo desde a primeira até a pessoa se habituar normalmente a comer daquilo daqui para frente. Para chegar na branda, ele tem mais ou menos aí uns 45 dias após a cirurgia. Após a cirurgia. Entendeu? Essa dieta, eles já comem alimentos inteiros,
Então, eles têm que mastigar o alimento. Isso é um sim. grande problema A também. mastigação também, foi bom falar isso. Entendeu? É importante. Porque o paciente que não mastiga, ele passa mal, ele se engasga, ele faz vômito. Então, ele precisa aprender a mastigar. Não é difícil. E eu tenho esse problema. Eu engulo a comida, aquela coisa da pressa. Sim. E junta também com a ansiedade. A Sim, gente sabe. sim. Nós somos cientes disso. Bom, voltando lá, então, mais algum detalhe nessa imagem? Agora tem a normal. E aí a dieta normal, onde todos os grupos alimentares voltam para o prato desse paciente, sendo que em menor quantidade. Né? Entendi. Nessa fase aí, o máximo que o paciente vai conseguir comer é 200 gramas de comida. Entendeu? Não pode ir no self-service. Porque... Vai pagar pouquinho, vai pagar R$5. A vantagem é essa. Não vai dar prejuízo. E mais alguma? Vamos lá, Bel, por favor. E aí é o que a gente costuma usar para exemplificar, né? Os copinhos de café, que são 50 Sim. ml. No primeiro dia pós-operatório, por exemplo, Certo. eles tomam 20 ml de líquido a cada 20 minutos. Certo. Então, a gente costuma usar pratinho de sobremesa, Entendi. talheres de sobremesa, porque quando ele usa um prato de sobremesa e coloca a refeição dele, ele está vendo um prato cheio. Entendi. E não parece, não, isso ajuda muito a gente. Lógico. Entendeu? Isso vai explicar até nas próximas imagens ali, que nós falamos sobre isso na nossa conversa. Interessante. Sim. E aí a gente esses são os pratos, vamos lá. Esses são os pratos. A gente vê à esquerda um prato normal, né? E aí olha como fica estranho de se ver. Imagine para o recém-operado. Eu pergunto logo, que horas é o jantar? Ali no segundo prato é um prato de sobremesa sobre um prato normal, não é Exatamente. isso? Exatamente. Isso, bem exatamente. interessante, né? E aí você vê a quantidade de comida que tem ali. Um prato de sobremesa, na segunda imagem, que está abaixo, na diagonal, é num prato de refeição normal. De refeição. Um prato de sobremesa, impressionante. E a refeição num prato normal, como tem espaço vazio. Exatamente como tem espaço vazio. Bem observado. A próxima, Biel, por favor. Pronto. Acho que são Tá, só essas. só essa, não é isso? Sim. Agora, eu tenho aqui algumas perguntas que, logicamente, eu tenho que perguntar. Por exemplo, primeiro, o paciente, ele sozinho, acredito que ele não consiga seguir isso. Ele tem que ter algum acompanhamento independente da senhora, alguém da família. Existe essa recomendação. Sim. Porque sozinho ele pode ir, vou ali, agora ninguém está olhando, vou lá como um biscoito. É difícil. Ele se sabota. Ele mesmo se auto-sabota, exatamente. Sim. Então, acredito que existe. Sempre peço, principalmente quando eu vou explicar sobre a dieta dos primeiros 14 dias após a cirurgia. Que são as mais difíceis. Que são né? as mais difíceis, que é o líquido em consistência de água. Eu peço que o responsável, no caso dos solteiros, né? Sim. Levem mãe, leve vó, os casados levem a esposa, para eu poder explicar para elas a importância deles seguirem aquela dieta à risca. Entendi. E explico que o mais importante é a gente focar na cicatrização do estômago. Certo. Que os 30 primeiros dias, o foco é esse. São cruciais. São cruciais para cicatrizar esse estômago. Entendi. Por isso que eu peço que vá acompanhado de algum familiar. Exatamente. Né? Agora, outra pergunta, doutora, e é normal que eu vou perguntar. Logicamente, nós vimos aqui, a senhora inclusive mostrou todas as tabelas, as fotos e tal, mas pelo que eu vi por ali, até pela forma de tratamento, uma pessoa tem que ter até condição financeira para fazer isso, é a grande verdade. Sim. E a senhora, logicamente, nós vamos entrar nisso até um pouco mais à frente, ainda mais o momento que nós estamos vivendo. Como é que uma pessoa sem condições, mesmo que procure a doutora, e eu acredito até que o lado humano toca muito, lógico, muito, né? É difícil, nós estamos vendo ali, obviamente, aquilo são produtos caros para... Aliás, o que é barato hoje? Hoje a gente compra uma carne, 1 quilo de carne, sei lá quanto é que está, quer dizer, não sei como é que nós estamos conseguindo sobreviver. Como é que consegue fazer esse tipo... Eu estou falando numa linguagem bem popular. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, que é necessário. Ah, mas você teve dinheiro para fazer uma cirurgia bariátrica. Mas meu dinheiro acabou. Porque depois nós vamos falar também sobre essa questão da cirurgia, se tem convênio, enfim. Como é que a senhora convive com isso? Como é que o paciente consegue seguir uma dieta dessa? A não ser que tenha uma para quem, obviamente,
tenha condições financeiras menores. Existe isso ou tem que ser aquela? Então, lembra que eu falei do reganho de peso? Sim, lembro. Que uma das causas é o baixo consumo de proteína. Certo. E isso acontece nesse caso, por exemplo. Entendi. Que o paciente ele não consegue, às vezes, levar a dieta rica em todos os nutrientes para o seu prato. Lógico. E aí começa a abusar do carboidrato e aí começa a reganhar peso. Às vezes não é porque ele quer, às vezes é porque a necessidade, a realidade é aquela. Exatamente. Né? Que é o macarrão, que é o miojo, além disso, Exatamente. E por aí vai. O arroz e tal. Eu costumo falar que, para quem vivia de fast food, porque a grande maioria dos pacientes, eles viviam de fast food, e é todo dia. Exatamente. Né? Eles falam assim, o almoço eu ainda almoço, mas quando dá 4 horas da tarde é que eu começo a beliscar. E o jantar nunca tem jantar, é lanche. Então, pedem iFood, McDonald's, pizza. Aí gasta 30, 40, 50 reais o preço de um prato de comida ou 2 vezes mais um preço de prato de comida. Se ele for no sacolão, exatamente ele consegue fazer um sacolão, ele consegue talvez não comer a carne, porque realmente o preço da carne está um absurdo. Nossa, tá tudo um absurdo. Mas ele consegue colocar um ovo, ele consegue colocar um frango. Sim, sim. Entendeu? E então, que é mais assim, recomendável, né? Sim, sim. é Então, a assim, função do tem nutricionista. opções. É. Quando eles me procuram e falam dessa realidade, eu monto outro tipo de cardápio para eles e dou outras opções. Tá vendo? É por isso que Entendeu? eu fiz a pergunta, porque, obviamente, as pessoas querem seguir esse tratamento. Essa dieta é maravilhosa, é limpeza de organismo. Sim, eu não sim. sou médico, mas a gente, pelo menos, estuda um pouco. Então, mas eu queria fazer, mas como se eu vou comprar ali alguma coisa... Quando tem esse negócio de diet, é tudo muito mais caro. Normal já é caro, ainda mais assim. Sim, sim. Então sim. tem essa saída, viu, gente? Tem então é sim. bom esclarecer isso, que é importante. Bom, agora, como é que a senhora faz essa avaliação? Agora vem a balança. Aquela avaliação, que a senhora faz uma avaliação com pacientes, que eu achei super interessante, quando eu tive o prazer de visitar as salas, que são 2, né, na verdade, Isso. o consultório, e antigamente a gente ia naquela balança, que era aquela que media, parecia que estava pesando carne, lembra? Exatamente. Agora é cheio de coisa. E quando a doutora me mostrou, o doutor Glaucio até me mostrou também, vem um relatório do fio da cabelo, do último fio de cabelo até a ponta do pé, de tudo. Falei, gente, que é isso? Eu ainda não cheguei lá. Aquela balança assusta. Não, aquela balança assusta. Então, é minha queridinha, hein? É a queridinha, né? Então, que se fala até da balança de biopedância. Então, vai estar dentro, nós estamos ainda quase chegando ao final, ainda tem algumas coisas para esclarecer, e eu gostaria que a senhora me explicasse isso rapidamente, que eu tenho essas imagens, porque, inclusive, o modelo foi o Dr. Glaucio, Foi. que a senhora me mostrou, por favor. Eu posso chamar, então? Pode. Então, pode. por favor, essas imagens, Gabriel, muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que aqui no consultório a gente faz uma avaliação com a balança de bioimpedância. Quem vai servir como meu modelo hoje é o Dr. Glaucio Borges. Pode subir, doutor. Medindo o seu peso. No primeiro momento, ela vai verificar o peso do paciente. Peso concluída. Quando ela conclui o peso do paciente, a gente coloca o nome do paciente. Digite A suas gente informações pessoais e pressione Enter. coloca a altura do paciente, ela pede também a idade e o sexo. Logo após isso, Posicione os calcanhares nos eletrodos menores. a gente pede que o paciente posicione os pés Coloque os polegares nos eletrodos ovais. nos eletrodos e Mantenha os eu braços esticados. já dou a haste Seu braço para o não deve paciente. tocar no seu corpo. Coloque o polegar aqui, estique os braços. Enquanto isso, ela está fazendo a leitura corporal do paciente. Exame concluído. Pode descer. Ela agora automaticamente vai mandar para a impressora os dados colhidos do Dr. Glaucio. E a gente vai conseguir avaliar
percentual de massa gorda, percentual de massa magra, percentual de água corporal, percentual de gordura visceral. É um exame bem completo e ajuda muito a gente, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, que é que a gente vai acompanhando a perda do paciente, perda de peso, perda de massa magra também, que a gente não pode deixar que esse paciente perca muito músculo. Então ela dá todos esses dados pra gente. Vou pegar aqui para vocês. E aqui está o exame. O paciente ele leva para casa, porque eu sempre sugiro que ele guarde para ir acompanhando com as próximas avaliações. E estão todos os dados aqui: percentual de gordura, IMC, percentual de massa magra, o quanto que ele deveria estar pesando, percentual de gordura visceral, enfim, é isso. Bom, vocês acompanharam e ouviram ali um relatório completo. Completo. Tá, o Dr. Glaucio, participação especial do Dr. Glaucio. Agora, é impressionante, né? É impressionante. Como é que a senhora trabalhava antes de existir isso? Pois é, então, eu dei a sorte de já começar existindo isso. Graças a Deus. E ali a senhora explicou. Bom, doutora, nós vamos encerrar a participação da senhora, porque ainda tem 3 perguntas para fazer ao término, para terminarmos o nosso programa ao Dr. Glaucio. Um depoimento de um dos seus pacientes, é rápido, questão de 52 segundos, que até o Bernardo me enviou, e logicamente a gente agradece. E eu gostaria aí, por favor, tem esse depoimento aí, não tem? Vamos acompanhar. Oi pessoal, bom dia. O que falar da doutora Cláudia Januzzi? Uma excelente profissional, me acompanhou muito bem na minha pré-cirurgia, me deu bastante atenção. Eu em casa, ela me ligava perguntando como é que eu estava, se eu estava seguindo a dieta, meu processo na risca certinho. Nada a reclamar, excelente profissional. Muito agradecido por me ajudar, doutora. A senhora está de parabéns pelo profissionalismo da senhora. Minha pós-cirurgia, show de bola, nada a reclamar também. Me deu bastante apoio, me ajudou, me incentivou, me ligava. E só tenho que agradecer de coração, doutora. A senhora é uma excelente profissional. Que Deus abençoe você e sua equipe, doutor Glaucio. E é isso aí, tamo junto, doutora. Muito obrigado. Beijão. Olha só, tem dinheiro que pague uma coisa dessa? Não tem. Esse é o Tiago, não é isso? É o Tiago. Que maravilha, tá vendo? O Tiago tá com a gente, já perdeu 22 quilos após a cirurgia. E é novo, né? Qual a idade desse menino? É o quê? Uns 30 anos? 23 anos? Mais ou menos, né? Mas isso é interessante, esses depoimentos, para ver também que as pessoas não pensarem que é uma matéria, um programa de tendencioso, só mostra um lado. Então é bom ouvir o outro lado também. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Depois eu vou lá naquela balança, estou até com medo de ir lá naquela balança, vou lá com a Fernanda. Ela não vai, né? Obrigado, a senhora continue aqui, que nós vamos encerrar agora. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. Que Deus lhe abençoe sempre. Amém. Muito obrigado por me receber lá com tanto carinho como o Dr. Glaucio. Tá bom? E o Bernardão também, nosso querido Bernardo. Doutor, vamos voltar aqui agora? Vamos. Vamos rapidamente? Doutor, vamos lá. A cirurgia bariátrica é coberta... Aí é que eu falo agora aquela questão. Mas uma cirurgia dessa deve ser uma fortuna. Qual cirurgia que não é cara? A gente sabe disso. Qualquer cirurgia, são todas. Existe convênio para esse tipo de cirurgia? Hoje, já há algum tempo, quase todos os convênios contemplam o pagamento dessa cirurgia. Alguns convênios têm um grupo próprio e prepara esse paciente no seu grupo mesmo do multidisciplinar. Passa pelo endócrino, fica lá 1 ou 2 anos. Entendi. Mas hoje está praticamente acabando esse assunto. Está acabando. Mas, assim, na maioria dos convênios, eles contemplam essa cirurgia. E a nutricionista tem isso? Existe ou não? Não tem cobertura pelo Infelizmente, convênio. Infelizmente, não tem. Não para o plano bariátrico. Sim, para o plano bariátrico, mas sim para o trabalho de nutricionista da senhora normalmente, né? Sim. Isso nós estamos falando de cirurgia bariátrica. Nutrição clínica, psicologia, fisioterapia, os convênios já têm também esse grupo formado e é drenado por eles. Entendi. A demanda deles, mas a nutrição bariátrica não. Eu entendi. Bom, e a cirurgia bariátrica pelo SUS? Bom, hoje nós tínhamos 2 polos no Rio de Janeiro, né?
era o Andaraí e o Sim. Carlos Chagas. O Carlos Chagas fechou por motivos políticos diversos, e o Andaraí tem um movimento muito pequeno. Há uma tendência da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro criar 4 polos no Estado do Rio de Janeiro. Olha, isso é muito bom, notícia boa. Isso já se fomentou, e a Sociedade de Cirurgia Bariátrica Aham. está querendo e insistindo que implemente mais essa cirurgia bariátrica no SUS em vários hospitais. Ai, que maravilha. Inicialmente vão ser criados 4 polos. Acredito eu que continuará Carlos Chagas, Sim, sim. um na Baixada, um na região serrana e um no Norte Fluminense. Tem uma previsão para isso? O que o senhor Não calcula? tem devido a essa pandemia. Essa pandemia. Mas já tem projeto, tem estudo, só não tem nada definido. Mas o projeto sai. Sai. O projeto sai. E a Sociedade Bariátrica está muito participativa junto com a Secretaria de Saúde, que tem também muito interesse nisso. Empenhada nisso, né? Sim. E com certeza vai salvar muitas vidas, verdade Vai, ou mentira? sim. Se Deus quiser, teremos em Nova Iguaçu. Vamos torcer. Se Deus quiser, se Deus quiser. Bom, como é essa recuperação, doutor? Eu também tinha perguntado. Fez a cirurgia, fez tudo. E agora esse processo de recuperação? O processo é muito rápido e muito tranquilo. Eu, por exemplo, não uso dreno, o que torna a cirurgia praticamente indolor. E eu peço que esse paciente se mobilize muito em casa para evitar a trombose dos membros inferiores e a embolia. Então, é uma cirurgia que te permite, ela realizada por videolaparoscopia, se locomover com muita facilidade, subir e descer escada. Sim. Eu libero para atividade laborativa, trabalho, no 16º dia, quando troca para dieta semipastosa. Entendi. Normalmente, todos voltam a trabalhar, ou quase todos, no 16º dia. No 16º dia. Eu tenho várias classes de profissionais, desde motoristas de ônibus, motoristas de caminhão, profissionais liberais, professores, Sim. todos voltam a trabalhar no 16º dia. E em quanto tempo se realiza essa cirurgia? A média da primeira consulta até a cirurgia, no meu grupo, em média, 2 meses de pré-operatório. Certo. E 1 mês para que o convênio, ao receber a guia, Entendi. libere a autorização cirúrgica. Porque não compreende só o convênio, tem que fazer cotação de material. Então, a ANS permite que o convênio tenha 21 dias úteis para liberar o procedimento. 21 dias úteis, né? Então, eu conto, em média, é a média. Tem pacientes que levam 4 meses. Certo. E a média normal do nosso paciente são 2 meses e 1 mês para aguardar a liberação. Isso com da segurança, cirurgia. né? Esse prazo de segurança. Caso tenha qualquer dúvida do cardiologista, ele vai a exames mais complexos. Entendi. Se for um paciente grande obeso, eu peço para perder peso, aí vai depender da perda de peso suficiente até a data da cirurgia. Entendi. Se reganhar peso no pré-operatório, se ganhar peso no pré-operatório, eu peço que volte para perder peso. Certo. Porque quem ganha peso num pré-operatório, acho que não está apto a realizar Exatamente uma cirurgia. isso. Eles entram nas despedidas. Entendi. Despedida é de rodízio de massa, rodízio de pizza, rodízio de carne, rodízio de rodízio, aí vem com 8 quilos. Aí não pode, né? Esse paciente não deve ser operado. Agora, doutor, eu tenho certeza que todo mundo quer saber disso. Nós já havíamos conversado sobre essa questão também. Isso é uma lenda ou é verdade? Eu sou ninguém melhor do que ninguém, até a doutora também, para acompanhar isso. A pessoa ela tem o hábito de comer. É natural, lógico. Pessoas que comem mais ou que comem menos. As pessoas que têm esse problema da cirurgia bariátrica, elas vão ter o quê? Aqui não tem mais o que entrar como antes. Eu estou falando assim no linguajar bem popular, que fica mais fácil até para entender. Mas existe a questão de que, eu acho que junta aí, o senhor é que vai esclarecer isso, ansiedade, a cabeça é tudo, né? A cabeça governa tudo, como o senhor disse, o estômago não pede comida nem nada. E existe uma história, ou se é lenda ou se é verdade, que pessoas que fazem a bariátrica, elas podem, se não seguirem, tá? Esse tratamento também psicológico que é importante, tem muitos que nós conhecemos, que se tornaram alcoólatras sem nunca ter bebido nada de álcool. E também a questão do doce.
Isso é verdade ou é uma lenda isso? Não, o alcoolismo, assim, é uma lenda, porque é muito comum a pessoa associar a cirurgia bariátrica ao alcoolismo. Eu recebi um link de uma pessoa, acho que era psicóloga, falando que o paciente foi operado e virou alcoólatra. E ela explicando que esse paciente fez a troca. Tiraram dele o carboidrato ele passou a usar o álcool que veio da cana-de-açúcar. Isso é completamente errado. Isso é uma lenda. Eu explico para o paciente, e quando eu falo isso para uma mulher que está na primeira consulta, eu sempre falo isso. A maioria diz, mas eu não bebo. Eu falo, olha, não é que você vá beber. O que acontece com quem perde peso, a autoestima muito elevada, Sim. esse paciente que não saía de casa, que não tinha convívio social, ele passa a ter um convívio social. Sim. Ele passa a ser reinserido no meio social. Entendi. E isso vai automaticamente levá-los a eventos festivos, Festas, bares, encontros, enfim. onde tem normalmente uma bebida alcoólica. E hoje, assim, eu diria que ele inicia de forma recreativa. Só Certo. que o álcool fornece algo que todo mundo gosta. A euforia, a felicidade, aumenta o ânimo. Sim. E também dá saciedade. Porque o próprio álcool é calórico. Certo. Então ele tira a fome, diminui a fome e dá a saciedade. E geralmente vem acompanhado de pequenos petiscos. Então isso começa geralmente no final de semana, como ele já está numa fase em dificuldade de manter o tratamento e o álcool traz essa euforia e essa saciedade, passa a tornar-se uma rotina. Sim, entendi. E aí entra a doença, alcoolismo, mas não causado diretamente pela bariátrica. E o doce? O doce é um substituto de quem não bebe. Por quê? Ele desce fácil. Tudo que desce difícil, que tem que mastigar, Sim. existe no início do processo. Eu digo que são os primeiros 6 meses do pré-operatório, é o noivado com a cirurgia. Certo. É o período que o sujeito, ou a paciente, ou o paciente perde mais peso, está naquela felicidade, naquela euforia. Aquele amor próprio, né? Aquele amor próprio, né? Igual o casal que está noivado, Sim. né? Está noivando e vai casar. Segundo semestre, ele já casou com a cirurgia. Entendi. Né? O casal que, quando casa, tem intimidade, Sim. já faz xixi de porta aberta. E o paciente já conhece a cirurgia. Gostei dele. dessa comparação. Mas é mesmo. Mas é bem simples. O paciente já passa a conhecer como lidar com a cirurgia. Sim, entendi. O que é entendi. difícil, ele tira de lado, o que é mais fácil, ele ingere. Então, ele faz as substituições da forma que ele Entendi, acha. entendi. E no segundo ano, pode vir um divórcio com a cirurgia. Ah, tá. Então, ele vem numa forma decrescente de perda de peso, até que ele estabiliza e pode voltar a crescer. Entendi. Então, é nesse momento, é no segundo ano, que é fatal o resultado da cirurgia. Que pode ter uma recaída? No segundo ano. O senhor já teve alguém, acredito até que pode ter, que é normal, algum paciente do senhor que tenha passado por esse processo? Sim, vários. Vários, Todas as clínicas que operam bariátrica têm esse problema. Tem esse problema. É a Né? aderência ao doce e ao álcool. Ao doce e ao álcool. E a parada de atividade física. Ele abandona tudo. Abandona tudo porque já está legal, está magrinho, tá? Ele Então. abandona, como você falou aí, em situação financeira, em Sim, dinheiro. sim. Muitas das vezes o paciente mantém o plano até operar. Depois. Faz a primeira revisão, não volta nunca mais. Bom, aí o doutor não pode fazer nada, Não. né? Mas aí eu pergunto, a mesma pergunta para nós encerrarmos que eu falei com a doutora. É importante o acompanhamento psicológico de um psicólogo, na verdade, um profissional? Na nossa equipe, nós temos o que nós chamamos de equipe multidisciplinar, né? Que é a psicóloga, nutricionista, cardiologista, otorrino para avaliar a intubação difícil, endocrinologista para dar o parecer se a obesidade ela é de fundo endócrino, glandular ou não, se é exógena, Sim. se é de comida mesmo, externo. Sim. E a psicóloga. Eu recomendo, na primeira consulta, que se tenha, no mínimo, 1 ano de acompanhamento psicológico.
voltando àquela estatística que eu te falei, Sim, sim. 70% é de fundo psicossocial. Olha só. Tá na infância, tá na adolescência. É um problema que vem carregando de longa data. De longa data. E o que faz transformar essa felicidade é liberar a serotonina no cérebro, é o açúcar, é a comida, é o álcool, álcool, é o álcool, alcoólatra. Sim. Né? Eu entendo. Por que o alcoólatra ele recai? Ele recai porque quando ele para de beber, ele acha que ele vai receber tudo que ele perdeu de volta. Não é. Ele tem que mudar comportamentalmente. Exatamente. Não só parar de beber. O que o pós-operado de bariátrica tem que fazer? Mudança comportamental. Agora, é uma mudança radical, né? Sim. Praticamente radical. Sim, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista físico e do ponto de vista social. Agora, é uma escolha dele, logicamente, que o doutor não tem culpa disso, nem o próprio profissional, psicólogo, nem a nutricionista, porque também não tem como obrigar, né? Ele acha que fazendo a bariátrica acabou, já não está mais. Então é importante que isso seja frisado aqui. Sim. E é bem claro, assim, o paciente que abandona o tratamento é igual reganho de peso. Exatamente. É igual. Eu entendi. Hoje o índice está na faixa aí, estatisticamente, na faixa de 40%. Olha só. De reganho de peso após 2 anos. E é um número alto, infelizmente. bem né? alto. Bem alto, Bem né? alto. Bom, doutor, infelizmente, e doutora, chegamos ao final do nosso bate-papo. Mas foi um prazer. Foi um prazer. Nossa, que alegria, ótimo. que felicidade receber vocês aqui. Peço a Deus, lógico. tem alguma rede social para passar para as pessoas acompanharem, doutor? Tem, doutora? Fica à vontade. Instagram, Nutri Cláudia Januzzi. Cláudia Januzzi com 2 ex. Com 2 é isso? ex, isso. Cláudia Januzzi Moraes, na verdade. E tem... Dr. Glaucio Borges, que é o profissional, Instagram e Facebook. E o pessoal meu também é Glaucio Borges, no Facebook e Instagram. Então, por favor, podem repetir com calma para o telespectador anotar e conhecer um pouco mais o trabalho de vocês, que é reconhecido no Brasil inteiro, mas é importante, por favor. No Facebook é nutricionista Cláudia Januzzi, com 2 ex. E no Instagram é Nutri_Cláudia Januzzi Moraes. Ótimo. Doutor? No meu Facebook é Dr. Glaucio Borges somente e no Instagram também Dr. Glaucio Borges. Então tá. Horário de funcionamento da clínica, das salas? É de segunda a sexta, horário comercial de 8 às 17. Ótimo. Próximo ali a Praça de Skate. Está aí uma referência. Perfeito. O edifício Vitalis. Pão também. Perto da Artipão, sem fazer propaganda. Só não entre na Artipão para comer, pelo amor de Deus. Tá falando de cirurgia bariátrica da Artipão. Mandar um abraço lá pro Álvaro. Bom, gente, obrigado. Tá um abração no Bernardo. Abraço a todos. Vocês. E parabéns aos pacientes que fazem isso com vocês, o que vocês fazem pelos seus pacientes. Que eu tenho certeza que é de coração. Com tá certeza. Bom? E um Obrigada dia pelo voltaremos convite. aqui em breve. Será um prazer. Pelo menos a gente não vai precisar fazer bariátrica nem nada, mas... Gente, olha só, muito obrigado. Brigadão. Olha só, já vou fazer o convite aqui para o próximo programa, no dia 28, último do mês de julho, né, Biel? Cai quarta-feira, a partir das 20 horas. Das 20 até as 21 horas, eu vou receber aqui nesse sofá o ator digital influencer com mais de 70 mil seguidores e futuro advogado, o iguaçuano Taylor Ramos. E no segundo, inclusive, ele é amigo do David Brasil. Nossa, tem muitas histórias aqui. E no segundo bloco, Charlene Rosa. Ela é coordenadora do programa Rio Sem Homofobia, mulher trans, defensora das causas dos direitos humanos, religiosos e raciais de Duque de Caxias. Então, o programa é para a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu e Baixada Fluminense, para todo o Brasil e para o mundo. Então, são 2 convidados, 2 assuntos interessantes, como sempre eu procuro trazer aqui no Sofá Vermelho, no nosso programa Acontece com Cláudio Moura. E vocês estão convidados a acompanhar o programa também. Com certeza. Sem nada de falar em nutrição e bariátrica. Assim. Mas é importante, gente. Olha, doutor Glaucio, obrigadão, amigo. Oh, que prazerzaço receber vocês aqui. Doutora Cláudia, muito obrigado. E depois eu vou lá naquela balança. Eu vou ver como é que tá minha... Fico até com medo, mas vou lá. Gente, obrigado, boa noite, Biel. Parabéns aí pelo trabalho, show. Fernando Stogmiller aqui
assistindo, dando assistência na produção. Obrigado a você que está aí do outro lado acompanhando mais uma edição do meu programa. Fiquem com Deus, um resto de semana abençoado para você e para a família. E até a próxima quarta-feira, dia 28, ao vivo e a cores em nossos estúdios aqui em Nova Iguaçu, na Hora HTV, em mais uma edição do meu programa Acontece com Cláudio Moura. Um beijão para todos, fiquem com Deus e até lá. E eu conto mais uma vez com o carinho da audiência de todos vocês. Tchau, fui, obrigado. Você acabou de assistir um programa nos estúdios do Jornal Hora H, na Hora H TV. Produção, edição de imagem, Grupo Biel Software. Nós criamos, não copiamos e sempre atualizamos. Hora H TV. Hora H TV. Bom, eu sou Altair Soares. E comigo, o programa Baixada em Foco é comigo. Toda terça e quinta-feira, a partir das 19h30. Não perca. Música, muita entrevista. Estaremos aqui fazendo o programa para você. Spytec, consertos de vidros elétricos, travas elétricas, instalação de alarme. Acesse www.spytec.com.br. Spytec situa-se na Rua Otávio Tarquino, número 1089, Centro de Nova Iguaçu. Maiores informações no Zap 26570869. Spytec. Alarmes, travas e vidros elétricos. Você está conectado na Hora H TV. A notícia não para. Jornal Hora H, um jornal de grande circulação. Apenas R$1. Jornal Hora H. Hora H